Olá, sejam bem-vindos ao ESA Debate. Nossa convidada de hoje é a doutora Isabela Lessa, que é vice-presidente da Escola Superior de Advocacia de Pernambuco, que advoga, que também é professora e coordenadora da Faculdade Nova Roma, no Recife. É um prazer, Isabela, estar aqui e recebê-la. Olá, Silvia, é um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite, a oportunidade, agradeço a audiência de todos que estiverem vendo esse vídeo, é um prazer. Então, a gente está lhe propondo conversar sobre um tema que você defende, que é uma das suas bandeiras, que é a questão da representatividade feminina entre os lugares de poder, em funções de poder, né? E eu queria que você me explicasse como é hoje, como você vê o cenário atual dessa participação feminina. Então, Silvia, é surpreendente que em pleno 2020 a gente ainda tem essa pauta como necessária, como vital e essencial para a sociedade. Se nós olharmos, quando a gente fala em feminismo, em necessidade de participação da mulher nos espaços de poder, a gente está falando em multiplicidade de olhar. A gente não está falando em olhar melhor ou pior. Na mulher ser mais capaz, mas ela também não é menos capaz. Então, se nós somos quase 50% da população brasileira, trazendo um recorte já para a advocacia, nós somos 51% dos advogados inscritos na ordem. Onde estamos? Na diretoria não estamos. Eu até estou, mas estamos todas como vice. Onde estamos no Conselho Federal? Onde estamos nos tribunais? Aqui em Pernambuco, o TJPE só tem uma desembargadora mulher. Então, isso vai refletindo, sim, na forma de decidir, de pensar, de oportunizar políticas e espaços para as mulheres, porque a gente não pode esperar que um homem necessariamente vai ceder o seu lugar ou vai abrir o seu espaço de fala para uma mulher. Então, é muito importante que a mulher, ela aprenda a levantar essa bandeira. Eu acho que isso é um aprendizado, é um processo de educação, realmente. Não foi uma bandeira que surgiu na minha vida desde sempre, que foi atávica a mim, não. Ela foi sendo construída à medida que eu entrei no sistema da OAB, ela foi ficando cada vez mais forte, porque eu olhava, cadê as outras? Somos poucas. Isso lhe incomodava? Isso me incomodava. Isso me incomodava também as perguntas que eu via que me faziam e que não faziam, por exemplo, aos meus pares. Quais, por exemplo? Quem está com seus filhos? Como é que você faz para conseguir estar aqui? Seu marido lhe ajuda? Veja, eu sou uma pessoa casada, eu tenho uma parentalidade compartilhada e consciente com alguém que topou essa empreitada de ser pai junto comigo. Então, ele tem a mesma obrigação do que eu. Então, esse termo me ajuda? Não, meu marido não me ajuda. Meu marido é um adulto funcionalmente capaz, que tem condições de cuidar dos nossos filhos, tanto quanto eu. Uma corresponsabilidade. Uma corresponsabilidade. E a gente tem uma parceria. Então, tem horas que um dá suporte ao outro. E aqui, para eu poder participar do sistema de ordem, ele me dá suporte. E ele me dá suporte com nossas crianças que ainda são pequenas. Mas eu fui percebendo isso. Então, isso são resquícios que estão tão naturalizados que a gente nem nota. Por isso que eu digo, quando a gente vai começando a olhar aos poucos, cadê as diretoras? Cadê as presidentes? Cadê as CEOs? A gente vai vendo que as mulheres, elas não estão nesses espaços com a mesma frequência que os homens. E por que você acha que não estão? Que esse cenário se configura desta forma, ainda que percentualmente seja algo muito próximo, né? Você falou em 51%. Por que não estamos? Porque o jogo é feito por eles, o jogo é comandado por eles e nós, desde a nossa educação infantil, desde a nossa educação, na nossa infância, nós meninas somos educadas, eu brinco, para o jardim. Nós somos educadas para o cuidar, nossos brinquedos são bonecas, vassouras, fogões. E os meninos são educados para praça, eles são educados para carros, para espaçonaves, para serem engenheiros. Isso tudo vai criando uma perspectiva de quais são os papéis esperados para cada um. E com isso, nós mulheres acabamos muito mais sobrecarregadas com os afazeres domésticos, e a própria pandemia agora revelou isso com bastante clareza, do que os homens. Então, é por isso daí que vem essa expressão, seu marido lhe ajuda? Sim. O pai é participativo? A gente não pergunta se uma mãe é participativa, porque se espera que a mãe seja, como se isso fosse natural na mulher.
Mas, na verdade, isso são construções de papéis sociais. E aí, a partir de então, a gente vai verificando que quem está no jogo não vai ceder espaço para outra pessoa. Não vai dizer, eu vou sair para você entrar. Então, depende de quem? De nós mesmas ou de vocês mesmas, enquanto advogadas, se reconhecerem e darem valor a umas às outras? Eu acho que são múltiplos fatores, na verdade, para a gente conseguir mudar o panorama. Primeiro, é entender que a pauta é importante e que a pauta não é mimimi. Ponto 1. Ponto 2, entender que a gente ainda precisa de políticas de ações afirmativas, sim. Por exemplo, agora, dentro do sistema OAB, a gente está com um movimento, que é o Paridade Já, defendendo a necessidade de representação equitativa nas chapas da ordem. Isso é um reflexo de uma articulação política grande por trás. Tivemos primeiro o Mais Mulheres na OAB, conseguimos. O que era o Mais Mulheres? O Mais Mulheres na OAB foi um movimento que defendeu exatamente a necessidade de uma representação feminina de pelo menos 30% nas chapas. Aqui em Pernambuco, a nossa chapa atual, ela já teve mais do que 30%, né? Nós temos todas as vices dos braços relevantes da ordem, são mulheres e mulheres muito atuantes, e aí por isso que entra o segundo ponto. Precisa articulação, mas precisa trabalho também. Então, quando eu acredito que toda mulher que chega num espaço de fala, ela acaba tendo um dever junto. O dever de abrir espaço para mais mulheres, o dever de construir ponte de legitimidade para a nossa participação, para mostrar que a gente pode até ter chegado por uma cota, mas a gente não está ficando por cota, a gente está ficando pelo trabalho, pela qualidade e seriedade de representatividade que a gente traz para o sistema e pelo papel que a gente faz na classe. Isabela, você acha que há um olhar diferenciado, você falou logo no início, e que olhar é esse que pode fazer trazer algo novo tanto para gestões corporativas e institucionais como a OAB, como também nas decisões do direito? Eu acredito que nós mulheres, a gente acaba, e aí não é romantizando a sobrecarga feminina, mas a gente acaba lidando com mais facilidade, ou sendo estimulada mais cedo, a lidar com múltiplos papéis. Então, na hora que a gente assume um papel aí, a gente automaticamente já está tendo que lidar junto com isso, com a organização da nossa casa, com a organização da rotina dos nossos filhos, com a organização do que vai ter no almoço. Então, essa habilidade de multiplicidade, ela é realmente, eu acho que uma nota distintiva. O segundo, um olhar de cuidado mesmo. Normalmente, a gente vai vendo que a mulher, ela, por ser estimulada e normalmente, por ter isso, ela consegue trazer uma sensibilidade de olhar até essas questões. Não vamos ter reunião até 11, meia-noite não, porque eu não posso chegar em casa, porque eu tenho que chegar em casa pelo menos a tempo de ver os meus filhos. Às vezes, na estrutura das casas, é muito normal para um homem não chegar na hora do dormir dos seus filhos. Mas uma mulher, se ela diuturnamente fizer isso, ela vai se sentir cobrada, ela vai querer participar desse momento. Então, eu acredito que isso é uma coisa que só é construída quando uma mulher está lá. Então, como nós somos diferentes, à medida que a gente vai trazendo múltiplas realidades, a gente vai ampliando o que a gente está protegendo, o que a gente está conseguindo albergar e o que a gente efetivamente quer fazer. Como é que tem sido nessa pandemia, em especial para as advogadas? Home caos. Por quê? Porque, na verdade, primeiro, na realidade, eu acredito que de toda mulher moderna você tem um bom suporte de uma escola. Então, a gente perdeu isso. No início da pandemia, a maioria de nós também, até em sororidade, solidariedade e consciência social, dispensamos aquelas que nos ajudam muitas vezes nos afazeres domésticos. Então, de repente, nos vimos com crianças entediadas, sem terem escolas e sem terem a rotina que elas estavam acostumadas. Uma série de afazeres domésticos que você dividia ou delegava para alguém, você tendo que assumir. E ainda exigências do trabalho que, num primeiro momento, perderam a noção de tempo. Então, os clientes perderam meio a noção, aquilo que a gente conseguia dizer tão claro, de segunda a sexta, responde em horário comercial,
Isso se perdeu um pouco na pandemia. Então, a pessoa lhe manda um áudio às 11 da noite, e se você não respondeu às 8 da manhã, ela já acha que você está demorando muito a dar um feedback. Então, o home office, ele evidenciou, na verdade, esse processo de diferença de sobrecarga masculina e feminina. E isso se reflete numa série de números, né? A gente tem um aumento de pesquisa de homens e uma diminuição de pesquisas de mulheres. Por que as mulheres pesquisaram menos? Elas não quiseram? Elas não estavam mais interessadas nas suas áreas de trabalho no home office? Não, porque foi altamente difícil somar e exercer todos esses papéis sobrepostos. Porque normalmente na nossa rotina a gente acaba tendo os papéis um pouquinho mais organizados. Nesse momento é o meu horário de ser advogada, nesse momento é o meu horário de ser mãe, eu no caso sou professora, coordenadora, esse é o meu horário de aula. De repente eu estava dando aula no escritório da minha casa. Então, com a criança à porta, né? Com a criança à porta. Porque não tem como impedir, todo mundo lidou com essa situação. E aí, aos poucos, eu comecei a ver que a mesma humanidade e o mesmo olhar humano que eu busco dar aos meus alunos e alunas, eu tinha que dar a mim mesmo. Então, minha gente, entra criança mesmo, grita. Minha gente, perdão, desculpa, eu vou ter que sair aqui, meus meninos estão brigando. Sim. Porque é vida real. E estava com a mesma dificuldade que eles estavam vivendo, eu acho que a grande lição é essa. A pandemia exigiu de todos nós empatia. Porque não estava tão fácil para ninguém. Não estava sendo tranquilo para ninguém. Você acha que as mulheres tiveram a empatia que mereciam? Não. Mas eu acho que isso é um exercício que tem que começar dentro de nós mesmas, até a autoempatia. A gente aprender que tudo bem se a gente não estiver dando conta, tudo bem se um dia estiver muito cansativo, tudo bem pedir ajuda. A gente às vezes também quer ser muito autossuficiente e a gente tem uma romantização dessa multiplicidade de papéis e de tarefas da mulher, que muitas vezes é feito por ela mesma e é muito negativo. Porque acaba sendo muito solitário, muito cheio de culpa esse caminhar, né? Eu sempre brinco com meu marido, ser pai é muito mais leve. Ele troca uma fralda, nossa, que pai! Um dia você chega à tarde em casa, ou rotineiramente, enfim, por conta da sua demanda de trabalho. Seu marido não se incomoda com isso? Enfim, então, assim a gente vai vendo que a questão, ela é muito mais normalizada na nossa sociedade do que o que a gente imagina. Sim, sim. Como é que tem se dado esse tipo de discussão dentro da ESA e dentro da OAB? A gente se preocupou, dentro da ESA, desde o início, a garantir mais espaço de fala para as mulheres. Então, isso foi se refletindo numa série de projetos e numa série, na verdade, de aberturas realmente de espaços de coordenação e de oportunidades de participação em eventos. Então, por exemplo, agora a gente teve a pré-conferência estadual da advocacia, tivemos 53% das mesas compostas por mulheres. Nós temos coordenações temáticas de diversas áreas. Importa destacar já que a gente teve o cuidado de criar uma coordenação temática sobre gênero, que nunca teve na escola, porque a gente notou que isso era uma pauta muito cara, que merecia uma atenção especial. Das coordenadoras temáticas, temos 57% de mulheres. Nas nossas coordenações de pós-graduação, nós temos aí 66% de mulheres. E aí a gente criou, além disso, alguns projetos muito especiais, a quem eu agradeço demais a Mário, não só pela parceria, mas pela sensibilidade de olhar, porque você perguntou, é só Mário mulheres? Guimarães, o presidente da ESA. Você perguntou, são só mulheres que vão construir isso, é uma articulação só de mulheres? Não, a gente precisa que os homens venham juntos, porque isso muda a sociedade. Isso muda a realidade de todos e todas. Claro que isso vai exigir também uma revisitação dos papéis dos homens, veja, se nós mulheres... Que às vezes pode se parecer até refratários no primeiro momento. Podem, mas eu acho que aí é porque todo ser humano é refratário a sair da zona de conforto. Claro, claro. Ninguém quer sair. Já está funcionando assim, para que eu vou mudar isso? Mas a gente mudando, a gente vai vendo os ganhos que se tem quando a gente tem oportunidades iguais, quando a gente tem direitos iguais. Então, atentos a isso, a gente aqui na ESA criou um projeto especial primeiro, que foi o Advogados Palestrantes. Esse projeto, ele se deu através de um edital, e esse edital oportunizou que qualquer mulher que tivesse interesse em dar aula, em participar dos cursos, dos eventos que a ESA promovia, se inscrevesse, e assim a gente conseguiu aumentar o número
de mulheres que vinham para nossas caravanas, seminários, isso quando a gente ainda estava presencial. E no online elas foram incluídas naturalmente, tanto nas nossas palestras como em diversas lives, que esse foi um cuidado que a gente teve. Tivemos diversas lives com essa temática, tratando as dificuldades das mulheres no home office, tratando dessa multiplicidade de papéis, esse equilibrar de pratos e as dificuldades que ele traz. E a gente observa que há um interesse, né? No canal da ESA, por exemplo, a audiência desse tipo de produto, que você inclusive se destaca muitas vezes, a audiência é alta, né? Então mostra que há um interesse por parte das advogadas de discutir o tema, de talvez conhecer um pouco mais também, né? É porque a gente é aquela questão da autoempatia que a gente estava falando. A gente às vezes não consegue olhar para a nossa própria realidade de uma maneira generosa, de uma maneira até acolhedora com as nossas próprias dificuldades. E na hora que a gente coloca isso no debate, é muito bom sentir, eu não estou sozinha, fulana também passa por isso, se ela dá conta, eu também dou conta. E engraçado que essa questão de preocupação com direitos da mulher, tudo, ela foi sendo ampliada à medida que na coordenação de curso da faculdade, algumas alunas chegavam para mim e diziam: não, professora, quando eu estou muito cansada, quando eu acho que eu não vou dar conta, eu penso, se Isabela dá conta, eu também dou. Então, espelhamento, né? Então você começa a ver que essa representatividade, ela importa por isso. É importante que uma menina, ela olhe para mim, ela olhe para Simone Santana ali na Alep, ela olhe para Daisy no TJ e diga: eu posso ser essa pessoa, eu posso ser o que eu quiser. Que é isso que a gente estimula nos meninos, a gente faz eles imaginarem que eles podem ir para a lua. E as meninas a gente dá uma vassoura porque elas só podem varrer a casa. Será que a realidade é essa? Será que é isso que queremos? Quais são os desafios hoje da mulher advogada no Brasil? Vamos falar de uma forma mais geral, Isabela. A gente tem uma série de dificuldades que afetam o sexo feminino e não afetam o masculino. Primeiro, a realidade de assédio, né? Nós temos poucas pesquisas empíricas sérias que tratem sobre o tema, mas sabemos que o assédio está presente, né? Desde a hora que a gente às vezes vai despachar um processo na vara. Ah, veio toda bonita para conseguir o alvará, É comum, né? se ouvir isso. É comum. Não, manda fulana, porque fulana é bonitona, quando ela vai, ela consegue despachar com o juiz e conseguir liberar logo aquela decisão que a gente está precisando. E você acha que às vezes consegue mesmo? Porque aí do outro lado também tem um homem machista que espera aquele tipo de profissional. Às vezes sim. Né? Seria pueril dizer que não. Veja, se é um sistema, se é estrutural e se está enraizado em toda a sociedade, todos nós, consciente ou inconscientemente, acabamos representando um papel dentro desse jogo e às vezes reproduzindo o modelo, porque é o modelo que está posto, é o modelo em que a gente foi criado. Então, eu acho que o primeiro passo que a gente tem que entender é que para mudar o que está posto, a gente tem que entrar em desconstrução, a gente tem que entrar num momento realmente de sair da zona de conforto e de pensar o que eu posso fazer diferente, o que você pode fazer diferente, o que você que está nos assistindo pode fazer diferente. Porque cada um de nós precisa mudar ou ajustar um pouquinho o comportamento para a gente conseguir fazer a mudança social que é necessária. Ô Isabela, e o que é ponto de partida para esse novo olhar? Para você caminhar em direção a uma equidade, a você dar sua contribuição lá nesse conjunto? Eu diria primeiro uma fala aqui para as mães, porque isso foi algo que para mim se tornou muito forte depois que eu fui mãe. Você é mãe de quantos? De dois meninos, 6 e 4. Bem pequeno. E aí eu brinco que eu tenho um grande desafio, como criar homens não machistas. Dentro de uma sociedade, de uma estrutura que vai fazer muitas vezes eles trazerem comportamentos e falas machistas para dentro de casa. Um exemplo concreto desse final de semana. Meu menino vira para o primo, da mesma idade, 6 anos, e faz: você é uma mulherzinha. E ele falou aquilo com a intenção de ser algo bastante ofensivo. Na hora eu não falei nada, a gente estava em público, enfim. Quando eu fui botar ele para dormir, eu disse: filho, você acha que ser uma mulherzinha é uma coisa ruim? Mamãe é uma mulherzinha. E ele olhou para mim e disse: mãe, mas eu não quis dizer mulherzinha como se eu estivesse falando que você era. Eu fiz: mas eu sou, filho. Você acha que eu sou menos que o papai? E aí ele disse: não, eu acho que vocês são iguais. Eu acho que vocês dividem tudo. Então ele já tem esse olhar de que a gente divide tudo.
Mas veja, foi uma fala pequena, eu podia ter deixado passar batido. E aí um posicionamento enquanto mulher, não como advogada, mas não. Antes da profissão, a mulher tem que se impor. Né? Então eu acho que o primeiro passo é isso, você tem que se impor enquanto pessoa, enquanto ser humano. Seja homem ou seja mulher. Não deixar passar algumas falas, não deixar ser só uma brincadeirinha, não achar que aquilo ali não é nada demais. Porque muitas vezes aquilo ali é que sem a gente perceber está normalizando o machismo estrutural em que a gente vive. Aí a gente pode estender um pouquinho para a profissão. Por exemplo, você falou da questão do assédio, que eu acho muito grave e deve ser recorrente, né? Como agir diante de uma postura de um advogado superior que diz, vá você, porque eu acho que você tem mais chance de conseguir um retorno lá das pessoas que vão lhe receber, ou diante de uma fala machista, você se posicionar? Eu acho que é não se calar. A gente tem que entender que a discordância ela é natural no processo de comunicação. Eu não preciso concordar com o que você me fala sempre, mas eu preciso respeitar e rebater quando eu discordar de uma maneira firme e eu diria suave. Eu acho que a mulher ela traz um pouco isso. É dizer, doutor, o senhor me respeite. Eu acho que o senhor não está entendendo. Não tem problema, eu também não vou dizer, não tem problema dizer que uma mulher é bonita, não é isso. Estamos aqui arrumadas, porque gostamos de estar bem. Mas eu quero ser reconhecida pela mesma capacidade intelectual, capacidade de gestão, capacidade organizacional que um homem. E não como se a minha única capacidade fosse a minha aparência física. É esse reducionismo que incomoda. Às vezes se torna a primeira, inclusive, né? Muitas vezes o que incomoda? Isso eu já ouvi várias vezes na vida. Ai, que bom ter a doutora aqui, vai embelezar a reunião. Eu não estou numa reunião para embelezar nada. Eu posso até embelezar. Mas não é a minha finalidade estar ali. Eu não sou modelo, eu não trabalho com isso. Eu trabalho com o meu intelecto. Então, eu trabalho entregando a mesma coisa que um advogado homem entrega. Sim. Então, às vezes, para nós, a necessidade de cuidado, a necessidade de postura, ela é muito maior. Por quê? Porque a gente sabe que numa sociedade como a da gente, muitas vezes, quando você escuta uma gracinha, às vezes se questiona qual foi a postura da vítima. A gente não diz, fulano está errado, que absurdo ele fazer isso. A gente pergunta, sim, mas com que roupa ela estava? Mas fulano usa umas saias muito apertadas mesmo. Ela gosta. Então, isso faz parte do machismo estrutural. Isso faz parte de uma cultura do estupro. A gente entende o quê? A culpar a mulher, a conduta inadequada. Basta a gente olhar, né? Quase todos os nossos xingamentos envolvem mulher. Então, por que isso? De onde vem isso? E aí, para quebrar, eu acho que é isso. A gente não pode se calar. Eu acho que muitas vezes na reunião, quando o homem está nos tirando o momento de fala, eu acredito que a gente tem que se inspirar em Carmen Lúcia e dizer, doutor, é o meu momento de fala, não me interrompa. Né? Ou quando um homem tenta repetir o que você já falou, isso é tão frequente, né? Doutor, eu já falei isso com clareza, o senhor não entendeu? O senhor quer que eu repita de outra forma? Acontece como uma forma de se sobrepor à sua fala. Sim, porque eles estão durante muito tempo, de certa forma, acostumados a não nos terem. E quando passaram a nos ter só para cumprir esse papel aí mais figurativo, então essa questão de altivez, de efetiva capacidade de participação, de falar mesmo o que pensa e de ousar até pensar por si mesmo, é inovador demais para alguns, né? Sim. É desafiador demais, mas eu acredito que o caminho é longo e a gente tem que aprender a desconstruir alguns mitos que a gente vai sendo acostumado a ouvir desde pequenas. Então, a gente escuta que mulher não é amiga de mulher, a gente escuta que só homem é amigo de homem. Isso tudo é uma pauta, às vezes eu brinco que isso é tática de guerra, né? Dividir para dominar. Não acho que seja intencional, porque a gente também tem que pontuar isso. Quando a gente fala em feminismo, a gente não está falando em se sobrepor a ninguém, a gente não está falando em mulheres acima de homem, ninguém quer isso. A gente quer igualdade. A gente quer homens e mulheres juntos, lado a lado, construindo uma sociedade livre em que cada um ou cada uma possa ser o que quiser. E possa ter aí as mesmas oportunidades de fato. Porque em espaço de poder, em cargos de chefia, é raro, né, doutora? É raro. Se a gente for olhar, é isso porque eu estou fazendo um recorte pequeno em termos de diversidade, né? A gente está fazendo um recorte aqui só de gênero. Mas se a gente fosse ampliar esse recorte para gênero e raça, a gente ia ver como a hegemonia é do homem branco.
né? E quando as mulheres brancas elas têm um espaço de embelezamento. Então eu acho que não é isso que reflete a sociedade brasileira. Nós somos plurais, nós somos diversos, e nós precisamos estar todos ali, de fato representados, de fato com o espaço para dizer o que queremos, o que esperamos, quais são as nossas dificuldades. Eu sei que a minha dificuldade não é a mesma dificuldade de outras mulheres, né? Não é a dificuldade de uma mulher lésbica, não é a dificuldade de uma mulher que não quer ter filhos. Então, não é a mesma dificuldade que uma mulher negra, que uma mulher periférica. Então, essa necessidade da gente entender que o nosso lugar no mundo não é o mundo em si, é só o nosso ponto de vista. Sim. O do outro, ele é um lugar muito mais amplo e às vezes muito diverso do que eu vivi. Então, eu não tenho como entender o lugar do outro plenamente. Por isso que eu tenho que oportunizar que o outro me diga um pouquinho desse lugar. E o lugar do homem, muitas vezes, é mais confortável, né? Porque parte de um pressuposto já em que tudo é mais aceito e tudo é mais naturalizado, né? Sim. Né? É aquela coisa que a gente brincou, o jogo é feito por eles. E o jogo é feito para eles. E aí eu digo sem medo nenhum, nós mulheres precisamos aprender a criar as regras do jogo também. A gente não precisa se adaptar e nos masculinizar para entrar no jogo. E você falou de regras, aí me ocorreu de falar sobre licença maternidade e o prejuízo que isso causa à advogada. Como você vê essa discussão que é tão complexa e tão necessária, né? A gente, na verdade, tem evoluído lentamente sobre a matéria. A gente tem a Lei Júlia Matos, que é uma lei que foi um marco muito relevante para trazer uma proteção maior à advogada grávida, porque muitas vezes a gente não vê exatamente esse olhar empático dos tribunais. Então, quem já teve uma gestação sabe que prioridade de fila não é generosidade, é porque vá estar você com 20 quilos a mais, toda inchada, tendo que esperar horas em pé. Isso não é uma questão realmente de bondade, não é mimimi, né? Porque mimimi é o que dói no outro e não dói em mim. Então não é. Mas a gente, quando leva isso para os tribunais, muitas vezes, e a Lei Júlia Matos, ela surgiu de um caso concreto, com uma advogada em Brasília, que a gente, para fazer uma sustentação oral, mesmo grávida, tem que esperar horas, não tem prioridade. Enfim, isso tudo a gente está começando a mudar. O Código de Processo Civil ele já traz também uma regulação de suspensão aí dos prazos para a advogada grávida, mas traz de uma forma muito limitada, porque traz desde que ela seja a única advogada habilitada nos autos. Então, quer dizer, se eu sou a advogada principal, se eu sou a advogada única, com autorização muitas vezes para receber intimação naquele processo, quer dizer que eu sou aquela advogada que está realmente à frente daquele caso, mas eu tenho sócias. Então, mesmo que você tenha domínio completo do caso, você tem que passar a bola para outra colega. Né? E muitas vezes a gente sabe que, na verdade, o maternal, nascer de uma criança, nasce uma série de novos papéis. Então, não é tão fácil. Não é simplesmente o menino nasceu, passou o resguardo, eu estou pronta para voltar para ativa. Não. A gente vai estar ali com os hormônios se reorganizando, a gente vai estar aprendendo esse papel do maternar, que é muito relevante. Então, como é que com isso eu vou conseguir estar plena e em condições até de dominar o caso que eu já conheço? Muitas vezes eu não vou estar. Então, a gente vê uma evolução, mas ela ainda está precisando ser burilada e eu acredito que ela só vai ser quando nós realmente dissermos, olha, nossa necessidade é essa por isso. E muitas vezes, por isso que é importante dizer que isso não é uma questão homem versus mulher. Muitas vezes nós mulheres somos as menos empáticas umas com as outras. Nós mulheres somos as mais duras em dizer, mas se eu aguentei, você também aguenta. A sua realidade pode ser diferente da minha. Claro. Então... Pode a mulher não contar com uma estrutura em casa que lhe deixe mais tranquila para o trabalho, né? Sim. Tem uma variedade muito grande, né? Muito Condições grande. financeiras também, né? Tudo, porque até ter essa estrutura muitas vezes exige e demanda uma estruturação financeira por trás. Claro. Exige que você tenha uma boa ajudante em casa, exige que você possa ter um bom local para deixar seus filhos em segurança, seja uma escola, seja uma creche. Sim. Exige que você tenha um parceiro que realmente divida e exerça ativamente todas essas funções. E muita gente não tem essa realidade. É por isso que a gente vai vendo que muitas vezes as mulheres, elas ficam mais nos bastidores e elas se resguardam mais porque elas não conseguem montar a infraestrutura necessária para ir para frente.
Né? Doutora, eu queria que você falasse agora como é que você vê a ESO daqui para frente e quais são os seus planos para tornar essa bandeira ainda mais viva. Eu acredito que a gente ainda tem aí uma história a construir, consolidar realmente a ESA como um local que as pessoas e todos os advogados e advogadas entendam que é de todos nós. Então a ESA está de portas abertas. Quem não souber muito bem como chegar no sistema OAB, quer participar mais ativamente, saiba que aqui na escola a gente está trocando, na verdade, experiências. Saber que isso é um ciclo muito relevante de contribuição para a classe, mas eu acho que é importante também a gente aprender a desapegar. Então eu ainda tenho um tempo aqui, quero ficar um tempo, ajudar a construir essa história, mas eu espero conseguir trazer mais mulheres que possam dar continuidade nessa construção. Então é muito importante a gente fazer um trabalho aí de ir puxando cada vez mais mulheres para que o trabalho seja oxigenado. Esse trabalho não começou em nós, a gente já teve grandes nomes, grandes mulheres que passaram aqui no quadro da OAB Pernambuco e a gente está tentando também trazer mais mulheres e ampliar esse movimento e ampliar essas ações para que toda mulher se sinta representada, toda mulher se sinta acolhida, toda advogada saiba que ela pode participar se ela quiser. Que bom tê-la aqui na sua casa, literalmente a sua casa, né? Volte outras vezes. Obrigada por trazer esse tema que a gente acha tão interessante, necessário, urgente, né? Eu que agradeço, Silvia, foi um prazer. Agradeço a todas e todos que assistirem ao programa. É assim que a gente vai aos pouquinhos fomentando, acho que a construção dessa cultura em prol dos direitos humanos das mulheres, em prol de mais igualdade, uma sociedade acho que melhor para todos, acho que todo mundo ganha. Obrigada, Silvia. Avante, obrigada. A você que estava nos assistindo, muito obrigada. Hoje a gente trouxe a Isabela Lessa, que é a vice-presidente da Escola Superior de Advocacia de Pernambuco, falando sobre representatividade feminina, que é uma bandeira dela. E se você gostou do vídeo, curta, recomende para outras pessoas, convide para conhecer o canal. E a gente está aqui sempre trazendo novos temas para o debate. Obrigada e até mais!